Hello, hello, mulheres alquimistas! Boa noite! Sejam bem-vindas a mais um Fale com a Jana! Olá! Tudo bom? Vamos falar sobre o porquê que é tão difícil fazermos uma transição de carreira fora do país. Se você está insatisfeita na sua carreira, se não aguenta mais fazer o que você está fazendo e não sabe por que é tão difícil mudar, na live de hoje a gente vai abordar todas essas questões. Mas vai me dizendo se você está onde? Você está na Austrália? Está em algum outro lugar do país? Obrigada! Ou onde que você tá? Vai falando aí pra mim. E vai mandando um aviãozinho pros teus amigos que precisam mudar de carreira. E eu vou falando aqui então. Eu quero começar a falar sobre o que a gente tá fazendo uma live nesse mês sobre transição de carreira. A gente vai falando sobre várias coisas, mas eu quero te dizer que se você tá aqui na Austrália, é sobre esses assuntos que eu vou abordar hoje, vai ser demais. E eu vou te trazer informações valiosíssimas, então fica até o final dessa live, que eu vou te contar o porquê que é tão difícil fazer uma transição de carreira fora do país, mas não é impossível. Eu já fiz 2 vezes e várias das minhas mentoradas fizeram também, então você, se está insatisfeita, também pode percorrer essa caminhada. Então eu espero agregar muito valor na live de hoje e eu já quero começar dizendo que a gente já sai do Brasil muitas vezes porque está insatisfeita da profissão, não é assim? Muitas das mulheres que me procuram me dizem, eu já saí do Brasil porque eu não conseguia me encontrar. Se isso é o que está acontecendo com você, o que acontece é a gente já sai do Brasil querendo mudar de vida, querendo pensar, nossa, minha vida vai mudar quando eu chegar lá, eu vou crescer, eu vou prosperar. Então, a primeira coisa que acontece é você tem uma super expectativa, uma alta expectativa. E aí, quando você chega aqui, às vezes com o inglês mais ou menos, você tem uma outra realidade. E essa realidade, com essa alta expectativa, faz com que você tenha uma dissonância cognitiva. O que é isso, dissonância cognitiva? Uma grande frustração. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Digam aí se estão ouvindo bem. Parece que a internet está um pouquinho fraca. Estão ouvindo bem? Então, existe essa grande dissonância cognitiva entre expectativa e realidade. E aí, existe também o que chamamos de condicionamento. Condicionamento de brasileiro no exterior precisa ralar, trabalhar duro, trabalhar com mão de obra pesada, precisa trabalhar como na obra ou no cleaner. Então já existe um pré-condicionamento que a gente sai lá do Brasil, que a gente precisa chegar aqui para trabalhar pesado, como se a gente não pudesse ter uma profissão como a gente tinha no Brasil, né? Então já existe uma insatisfação muito grande, muitas vezes, da forma que a gente vai trabalhando lá no Brasil. Quando a gente chega aqui com essa realidade de prosperar e essa realidade não acontece por vários motivos. Quais são os motivos? Barreira da língua, a parte da diferença cultural, que é um choque muito grande, toda a parte do luto, porque quando a gente sai do país tem algo que acontece que ninguém nos conta, que é o luto. O luto de uma vida de lá, o luto de quem você era lá, o luto de ficar longe dos seus amigos e da sua família que você mais ama. Quem aqui passou por esse luto, me conta aqui. E isso causa uma grande, grande crise. Só que poucas pessoas falam sobre esse luto, oi Diogo, de sair fora do país. E é uma grande crise existencial, porque a gente começa a nos enxergar por um outro ponto de vista, a enxergar o nosso país sobre um outro ponto de vista, e vários inputs começam a fazer uma confusão mental. E isso faz com que a gente baixe a nossa frequência vibracional. Quando a gente estuda Freud, o Freud nos ensina sobre os vários lutos da nossa vida, né? Quando a criança ela está se tornando adolescente, ela entra num luto de não ser mais criança para se tornar um adolescente. Por isso que tem a crise lá na adolescência. Depois da adolescência para a fase adulta, a gente tem uma outra crise. Porque a nossa adolescência está morrendo para que a gente consiga então assumir na nossa vida uma parte mais madura. E depois, quando a gente vai ficando mais velha, também a mulher, por exemplo, o homem, né, entrando na menopausa e o homem também passando por esses processos hormonais,
também passa por um outro processo de luto, que é a parte da maturidade para a velhice. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai enfrentando vários processos de luto. E mudar de país não é tão simples assim. A gente acha que a gente vai chegar aqui e vai, festa, dia e noite, dia e noite, dia e noite, e chega aqui e cai a casa, porque tu começa a te questionar, peraí, eu tô na Austrália, num dos melhores lugares do mundo pra se viver, e eu não tô feliz. Por que é que será que eu não tô feliz? Parece que tá todo mundo feliz e menos eu. E aí tu começa a fazer uns questionamentos e começa a perceber que tu deveria estar feliz, mas tu não tá. Então tem a culpa e a questão da ingratidão. Quem se identifica com esse cenário aqui que eu tô falando, levanta a mão. De ter chegado aqui num primeiro momento, de eu tenho que estar feliz porque eu tô na Austrália ou porque eu tô vivendo fora do país, mas eu não tô e eu sinto culpa por causa disso. Quem sentiu isso, levanta a mão. Isso é muito comum. Várias pessoas que procuram ajuda por mim me relatam esse cenário e aí que não estão felizes e não sabem o que está acontecendo. Pois o que está acontecendo é um grande processo de luto, um luto muito doloroso, e esse luto precisa ser olhado, porque mudar de país não é tão simples. Largar tua família, largar teus amigos, é um ato de coragem muito grande. E largar a tua profissão, largar tudo que tu tinha na tua casa, sair do teu conforto e vir se aventurar, né, numa cultura diferente, com uma língua diferente, né? Tudo isso vai fazendo você perder energia. E o luto entra nessa crise existencial. E aí começa os primeiros empregos mais operacionais, né? Que muitas vezes, na grande maioria das vezes, você não é valorizado como você merece, você não é valorizada com os seus potenciais, e aí você começa a trabalhar com vários cenários de empregos tóxicos. E esses empregos tóxicos apenas reforçam que você não vale aquilo que você acha que vale, né? Eles começam a dizer you're not enough, você não tem experiência enough, você não sabe o suficiente. E todos esses trabalhos mais operacionais te colocam no mindset de eu não sou o suficiente. E aí tem um grande problema, porque como a gente aprende a nos dar nota da gente através do olhar do outro, é o professor que dá nota, é o chefe que te aprova na entrevista, é o marido que te aprova, tudo é o externo. E a gente não consegue na nossa sociedade ter um olhar interno. Tipo, eu sei o meu valor, eu sei quem eu sou e nada do externo me afeta. Quem dera se fosse assim, né? A gente fica vulnerável à opinião do mercado. E o mercado diz que você não é o suficiente e você acredita. Quem passou por isso, levanta a mão. Eu passei por isso várias vezes. Cheguei um momento que eu pensei, eu vou voltar da Austrália e eu vou morar no Brasil, porque eu não aguento mais ouvir que eu não sou o suficiente, que eu não tenho experiência suficiente. E por muitos dias eu chorava no Cortando da Calçada, porque eu ia para os trials para fazer o trabalho e trabalhava de graça. No final eu ouvia, você não é o suficiente, você não tem experiência suficiente. E eu pensava, caramba, eu estudei tanto lá no Brasil, fiz graduação, pós-graduação, e agora eu não sirvo pra nada, eu não sirvo nem pra garçonete. E ficava desesperada. E aí, quando a gente olha ao nosso redor e observa que tem tantos amigos nossos na mesma situação e muitas vezes pior que a gente começa num questionamento do tipo, quem sou eu pra prosperar? Quem sou eu pra crescer? Quem sou eu pra ganhar um salário melhor se outras pessoas estão numa condição ainda pior que eu? Quem aqui já fez esse questionamento? Levanta a mão. É muito comum a gente ficar com culpa de crescer enquanto todos os nossos amigos estão também passando por a mesma situação. E muitas vezes nós começamos a acreditar que não tem solução, que tá todo mundo naquela realidade. Então fica difícil de enxergar novas perspectivas e um caminho que vai te tirar daquela solução. E aí, eu até fiz umas anotações aqui e eu imprimi um gráfico do gerenciamento de emoções para mostrar para vocês que vocês vão gostar muito, eu acredito. Logo mais eu vou mostrar, tá? Então, a gente tem... Então, o primeiro cenário que eu falei, essa dissonância cognitiva, realidade e expectativa, se frustra, quer crescer, né? Tu tá indo no topo da pirâmide e tu vai para baixo. Quem aqui já ouviu falar na pirâmide de Maslow?
A pirâmide de Maslow é a pirâmide das necessidades básicas. Então, lá no topo tá a autorrealização e a base tá a segurança, a alimentação, as necessidades internas. Então, quando a gente tá lá no Brasil, a gente tá já no meio da pirâmide e normalmente querendo lá para a autorrealização. E aí, quando a gente chega aqui na Austrália, a gente cai por a base da pirâmide, da sobrevivência mesmo. E aí é quase como cair do cavalo, assim, e tu não tá preparada pra queda. Essa que é a grande realidade. E muitas pessoas, pessoal, não conseguem se recuperar. Ficam vivendo anos aqui, 10 anos, 15 anos, e não conseguem mudar, porque acabam entrando numa bad vibe daquele início e não conseguem ter energia para traçar um outro caminho. Faz sentido? Me digam se faz sentido isso pra vocês. Me fala se faz sentido isso pra ti. Coloca aqui pra eu saber. Tá? Então, aí a gente tem o condicionamento de que brasileiro tem que se ralar no exterior, tem que pegar pesado, né? Que é uma crença, né? Do grupo. Tem a questão da tribo, onde todos os teus amigos estão na realidade. Tem a questão do trabalho, que é tóxico e reforça que você não vai conseguir nada melhor. E tem a parte do luto, do gerenciamento emocional. E aí, na verdade, eu peguei uma foto aqui, eu imprimi, mas a impressora não ficou tão legal. Então, eu vou pegar uma foto aqui, eu quero saber se vocês vão enxergar, tá bom? Obrigada, Su. Vocês estão enxergando essa foto aqui? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ah, ele não vai deixar, eu vou ficar mexendo, ele não vai dar. Vai ter que ser a foto mesmo, peraí. Vocês estão vendo isso aqui? A escala das emoções. Quem já ouviu falar na escala das emoções, levanta a mão. Nós estamos falando aqui sobre gerenciamento emocional. Para quem tá chegando agora, e se você vive fora do país, já coloca aqui pra mim qual é o país que tu tá. Se tu tá aqui na Austrália, porque a gente tá falando das dificuldades de mudar de carreira fora do país e por que isso acontece. E no início da live, eu já mencionei várias questões e que vai ser interessante depois tu assistir se tu tá chegando agora. Quem já ouviu falar na escala das emoções? Aqui, essa escala das emoções, ela foi estudada por Hertz, tá? Inclusive, ele mediu cada emoção e ele mediu que cada emoção tem uma vibração, tá? Em megahertz. E aí eu quero que vocês observem, aqui no bottle é 20 megahertz, a gente tem a vergonha, legal, Jim? A gente tem vergonha acompanhada da culpa, acompanhada da apatia, da tristeza e do medo. O medo é 100 MHz, a vergonha é 20, a culpa é 30 e o amor, olha onde é que tá o amor é 500 MHz. Por isso que eu falo tanto em trabalhar com a energia do amor, porque quando a gente tá trabalhando com aquilo que a gente gosta, ou mesmo que a gente não goste muito, mas que a gente traga essa energia do amor, o amor nos eleva. E quando o amor nos eleva e nos potencializa, a gente tem mais energia, a gente tem mais bem-estar e e boa qualidade de vida. O que acontece com nós brasileiros quando a gente sai do país? Olha só, a gente fica com vergonha muitas vezes de estar trabalhando aonde a gente está. Agora eu quero te perguntar, você já sentiu ou sente vergonha de estar trabalhando onde você está? Sim ou não? E se sentiu de 0 a 10, qual é o teu nível de vergonha? Não precisa responder aqui, mas pode me chamar depois no direct para me falar. Jana, eu tenho vergonha da atividade da minha profissão. A gente não deveria ter vergonha, porque todo trabalho é um trabalho nobre. Mas, socialmente falando, quem vem pra cá fazer trabalho de base não é visto com bons olhos lá no Brasil. Né? A gente é visto como louco, como imagina, o que você tá fazendo aí, trabalhando com esse tipo de atividade. Só que a gente sabe que toda atividade é nobre. Inclusive, essas atividades de base, elas nos ensinam muito mais sobre a nossa humanidade, de ter paciência, de aprender a se colocar no lugar do outro, né? De aprender a ter empatia, né, por os trabalhadores, entre muitas outras coisas que essas atividades nos ensinam. E a gente não leva isso em consideração. Segunda emoção é a culpa. A culpa, ela é 50 MHz. A culpa, no plano espiritual, ela é uma das mais baixas vibrações que mais atrapalha a nossa vida. Porque quando você tem culpa, você acaba se autopunindo. E a culpa, ela é um bloqueador energético do merecimento.
Quando você sente culpa porque você não tá trabalhando na atividade que você deveria, ou você possa estar tendo culpa por ter deixado os teus pais. Pensa um pouquinho agora, sente aí no teu campo magnético. Se você sente que você tem culpa de ter deixado a família no Brasil e ter chegado aqui na Austrália. Se você tem culpa de não estar trabalhando naquela atividade que você gostaria e você sente que desviou o seu percurso e agora não consegue voltar. Culpa de não estar exercendo o teu potencial máximo. Me diga se você tem culpa. Se você tem culpa, inconscientemente, o que vai acontecer é a autopunição. Sabe aquele dia que tá um dia maravilhoso na praia e aí você acaba não indo pra praia porque você acha que você não merece ter um bom dia? Ou eu já passei por muito disso. Eu tinha muita culpa. Tinha uma época que eu tinha culpa de ir até no salão de beleza. Eu tinha culpa, mas eu não percebia que eu tinha culpa. Então eu me punia sem querer, inconscientemente, né? A culpa, essas emoções, muitas vezes, elas estão no nosso inconsciente, elas não são conscientes, né? Então muitas vezes a gente não percebe que a gente tá com culpa, não é uma coisa direta, é uma coisa mais indireta, tá? Então, por isso que a gente, quando faz uma expansão de consciência, a gente consegue perceber quais são as energias de mais baixa frequência vibracional que estão no nosso campo, que a gente precisa elevar ou transmutar, tá bom? Ressignificar, né? Depois a tristeza, ó, muita gente me procura se sentindo muito triste, muito triste. Muito triste por estar 5, 6, 7, 10 anos fazendo um trabalho que não gosta, sem perspectiva de mudar. E isso acontece quando tu tá triste, porque tu tem vergonha ali, tem culpa, aí fica triste e aí entra num buraco, né, de baixa frequência vibracional e não consegue sair daquilo ali. Já aconteceu isso com você? Qual que é a sua situação hoje? Tá mudando de carreira? Quer mudar de carreira? Diga se sim, se quer mudar de carreira. Ou não, tá feliz na sua carreira? Quer mudar de carreira? Escreve aí pra mim sim ou não. Tá? E aqui a gente tem a raiva. A raiva, ela tem 150 MHz. A raiva é a energia da transmutação. A raiva é aquela energia que diz assim, I'm gonna do it. Sabe? Não vou falar palavrão aqui, mas é aquela energia assim, eu não aguento mais. Eu preciso mudar isso, né? E é aí que normalmente, ó, o cara tá falando, já mudou, estou bem, muito bem. Parabéns. O que tu faz hoje, cara? Né? Então a raiva, ela é essa energia da transmutação, a energia que a gente vai dizer assim, cara, eu não aguento mais. E aí quando você normalmente procura por ajuda, porque você já está nessa energia da ação, você sai do patamar de vitimismo, de eu tô triste, eu não mereço, eu não valho nada, nananã, e aí você percebe que você pode mudar. A ira faz com que você tenha ação para que você faça a transformação. E é nesse momento, antes da ira, a gente tem a apatia, né? Você fica apático, a apatia ela tem 50 MHz. Quando você tá naquela a energia da apatia, que é aquele dia que você acorda sem motivação, tanto faz como tanto fez, essa é a pior energia pra estar. Porque tu não tá nem pra frente nem pra trás, tá estagnado, né? Então, legal, engenharia, show de bola. E tu sabe como tu deve ter sido difícil pra tu chegar aí, né? Hoje trabalhar já na parte de vendas, irado. Então, assim, quando tu tá, né, nesse patamar de apatia, tu tá ali apático, tu acorda, tu não vê motivação, pode estar um dia lindo lá fora, tu vê tudo cinza. Por quê? Porque tem várias emoções no nível inconsciente, de culpa, de vergonha, de tristeza, que estão morando ali naquele inconsciente e que você não consegue perceber, e aí você fica estático numa situação de apatia. E aí quando a gente começa a trabalhar essas emoções e movimentá-las, e dentro da mentoria eu trabalho muito inteligência emocional, a gente consegue utilizar a raiva para transmutar e para fazer o shift e elevar, tá? Então, a raiva ela já é uma ponte. Às vezes as pessoas pensam, raiva é ruim. Depende. O ódio é ruim.
A raiva é boa, porque a raiva ela faz com que tu transforme. É a energia do fogo, é a energia que vai fazer o shift. Então, se você tá sentindo raiva, ao invés de você utilizar a raiva para destruir você mesma e ali comer um monte de açúcar, sorvete, fumar cigarro, usar droga, tomar cerveja, encher a cara, né? Você pode usar a raiva para destruir aquilo que você não gosta em você. Vamos supor que você não goste de procrastinar. Então você pode utilizar a raiva para eliminar a procrastinação. Você utiliza a raiva para eliminar aquilo que você quer transformar dentro de si, ao invés de se autodestruir com hábitos que não são saudáveis para você. Beleza? Depois disso, então, aí a gente já tá falando lá da raiva, a gente já tá na coragem, que é 200 MHz. A energia da coragem é a energia que vai fazer você dar o primeiro passo em direção à mudança e à prosperidade. Então, você vai passar por um momento de raiva. Então, se você tá irado agora, se você tá PQP da vida, você tá num bom momento. Aproveita essa energia para ir correr, para escrever sobre a tua nova realidade, sobre o que tu quer pra tua vida. Escreve 3 coisas que tu quer mudar, ou 3 objetivos que tu quer alcançar, né, na tua carreira. E aí começa a utilizar essa energia para movimentar. Como é que a gente movimenta as emoções, né? Emoção é emotion, são emoções que vão se movendo, né? E quando a gente tem a consciência de cada emoção e aonde a gente tá, em qual emoção que a gente está vibrando, a gente consegue mudar de acordo com a consciência. Então, quando a gente se movimenta, põe os braços para cima, faz aí para tu ver, coloca os braços para cima, tu já começa a ter uma nova emoção, porque começa a produzir hormônios de bem-estar, de endorfina, né? De dopamina. Quando você faz atividade física, você libera hormônios da felicidade no seu corpo e isso naturalmente já movimenta as emoções, né? Então, quando a gente tá triste, vai ali e se encolhe na cama, né? Isso não ajuda, né? Muitas vezes a gente movimentar as emoções. Muitas vezes a gente precisa sentir o luto, né? Precisa deitar ali na cama, precisa chorar mesmo, porque o choro também é uma forma de movimentar as emoções. Tá bom? Então, quando a gente vem aqui para a Austrália ou para onde é que você esteja fora do país, nós passamos por esse luto e nós flutuamos demais nessas emoções. E muitas vezes, a maioria de nós fica na base dessas emoções, ou seja, onde tem essas emoções mais densas e não consegue transitar para elevar, para fazer a mudança de carreira. Então, a mudança de carreira, ela é difícil, né? E aqui, conta pra mim, se tu tá aqui, qual é a tua maior dificuldade hoje para fazer essa transição de carreira que talvez, se você tá aqui na live, com certeza é o que você tá pensando em fazer. Então, qual é a sua maior dificuldade hoje para mudar de emprego ou para começar uma jornada empreendedora? Conta aqui pra mim. Eu vou tomar uma água. Qual seria a tua dificuldade número 1? Pergunta que eu tô aqui para responder. Para mudar de carreira, qual é a tua dificuldade número 1 que impede hoje você de fazer essa transição de carreira? Seja para jornada empreendedora, seja para uma carreira... inglês. Legal, Dri. Inglês a gente tem a barreira do inglês, sim, mas existe uma forma da gente aprender o inglês mais rápido, principalmente utilizando técnicas de programação neurolinguística. Já ouviu falar em PNL? Quais são as dificuldades que você encontra? Coloca aí pra mim. Pra mudar de emprego ou mudar de carreira, qual que é a principal dificuldade? No aspecto emocional, no aspecto técnico, não sabe o que fazer, né? Então, e depois, imagina agora você com inglês fluente. Qual seria a sua próximo obstáculo? Né? Na época foi aceitar que deixaria todo o meu tempo de estudo com engenharia de lado. Sim. É difícil essa parte também de deixar de lado, né? Mas eu tenho certeza que na tua empresa hoje, que tu trabalha de vendas, tu também utiliza muitas coisas que tu aprendeu na área de engenharia, né? O raciocínio lógico, o planejamento. E muitas vezes a gente acha, porque a gente mudou de carreira, que a gente tem que começar do zero e que a gente não vai usar, né? A gente acha que a gente abandonou a carreira. E talvez tu não tenha abandonado a tua carreira,
né? Tu tá fazendo uma nova carreira, tá percorrendo um novo percurso, mas com certeza todas as habilidades que tu utilizou, né, para aprender enquanto viu, como engenheiro, tu tá utilizando nessa nova carreira, né? E então a gente não perde, né? Porque carreira, eu venho falando, carreira de encarreirar, né? A carreira, ela é uma soma de todas as tuas vivências, experiências, de tudo que tu aprendeu, né? Na verdade, não existiria transição de carreira, né? Porque transição de carreira é uma só, né? A gente fala transição de carreira que é uma expressão, mas tu sempre vai usar o que tu aprendeu, no matter what, né? E é uma ilusão, muitas vezes, uma das maiores dores, né, que nós brasileiros temos quando a gente chega aqui é essa ilusão de que achar que perdeu tudo, que tem que começar do zero. Quem sente essa sensação aqui? Acha que tem que começar do zero só porque mudou de país e aí acha que tudo que estudou não vale pra nada. Isso é um grande luto. Fazer essa transição é um ato de coragem, com certeza, Herculano. Porque a transição, ela requer muita energia também. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa energia e das nossas emoções. Porque o que mais drena a nossa energia é a flutuação das nossas emoções. É a gente ficar pensando no problema sem tentar encontrar a solução, ou muitas vezes se vitimar, achar que não tem uma alternativa, né? Se achar refém das circunstâncias. A gente tende a culpar o sistema, a gente tende a culpar o inglês, a gente tende a culpar o chefe, mas nunca é o inglês, percebe? Até quero falar aqui, nunca é o inglês. O inglês nunca é o problema. O problema é a minha falta de técnica, ou falta de comprometimento, ou falta de foco, de estratégia para aprender o inglês, né? Então, quando você culpa o inglês, aí você não consegue fazer o shift. Mas quando você entende, ok, eu tenho o inglês que eu preciso melhorar, então o que eu vou fazer para que eu melhore o inglês? Daí eu tenho que ter mais disciplina. Faz sentido? Oi, Aline. Então, o inglês ou a coisa em si nunca é o real. Ah, o meu visto de estudante é um problema. Também a gente culpa o visto. Então, muitas vezes a gente pode chegar na empresa e dizer, olha, minha profissão tá na lista. Isso se a sua profissão estiver na lista, obviamente. Minha profissão tá na lista. Já falei com o advogado aqui. A gente pode tomar um café? Eu posso te apresentar algumas das opções. Eu sei que eu sou estudante, mas eu tenho certeza que eu sou o candidato certo. E aí você tira, ou overcome the objections, né? Você contorna a objeção do visto de estudante. Ou você desenvolve uma estratégia para desenvolver o seu inglês. Então a culpa nunca é do visto, nunca é do inglês, nunca é, eu não sei como eu começar, né? Porque hoje em dia a gente tem muito recurso para se desenvolver. Mas aí a gente precisa de quê? De foco, de muita energia. Eu lembro que eu também achava que era o inglês o meu problema. E o que eu fiz? Eu fui morar com um gringo, eu fui trabalhar em lugares que só falavam inglês, eu estudava 2 a 3 horas por dia, né? Eu traduzia tudo que era coisa fui trabalhar no varejo, né? Pra poder desenvolver o inglês. Então eu criei uma estratégia, percebe? Pra poder conseguir desenrolar o inglês. Então a gente precisa se dedicar mais, principalmente quando o inglês ele não é a nossa língua, né? Então a gente vai ter que se esforçar 3, 4 vezes mais do que se a gente estivesse no nosso país. E isso também gasta energia. Mas a gente tem que dedicar, ter disciplina de todos os dias, 1 hora no mínimo eu vou estudar inglês. Faz sentido? Né? Então a gente precisa criar essas estratégias de desenvolvimento próprio, né? Principalmente se o teu goal foi vir aqui para aprender inglês e voltar, vai ser a pior coisa que acontecer contigo você chegar lá no Brasil e não ter o inglês, né? E se você quer ficar aqui, você também tem que ter o inglês. Então você precisa criar essa estratégia e dedicação diária para fazer isso, né? E também, se você quer trazer, né, uma jornada empreendedora, muitas vezes fica assim, puxa, eu sempre tive um sonho de fazer tal coisa, mas eu não sei por onde começar. Mas aí existe um passo a passo que você pode aprender, né? Você pode perguntar para pessoas que já trilharam um caminho, você pode fazer uma mentoria de empreendedorismo ou de carreira, né? Porque o que faz a mentoria de carreira? A mentoria de carreira, ela vai te ensinar o passo a passo, toda a estratégia de desenvolvimento, desde fazer o teu currículo, LinkedIn, como que você constrói relacionamento com o mercado, como que você desenvolve todas as competências que você precisa desenvolver para que você consiga realizar o que você deseja.
Então, se inglês é um problema, então se a gente traça uma estratégia de desenvolvimento para inglês. Se eu não tenho relacionamento com o mercado, você vai aprender, então, a fazer esse relacionamento com o mercado. Se você não se acha confiante, a gente vai estabelecer uma estratégia para que você reconheça os seus potenciais e talentos e se torne confiante, né? Então, bom, tem muitas mentoradas minhas, assim, que conseguiram não só um emprego, mas também sponsor na área de contabilidade, na área de engenharia, na área de arquitetura. Então, assim, tem várias histórias de sucesso de pessoas que conseguiram traçar uma jornada, um passo a passo e conseguiram chegar lá. Beleza? O que mais que você pode dizer? O que mais que tu te identificou? Tu te identificou com a parte das emoções? Como é a parte das emoções para você? Você consegue perceber ali naquela planilha das emoções, né? Que a gente tem uma escala e consegue perceber aonde é que você tá vibrando? Ficou claro para você? Sim ou não? E é exatamente por tudo isso que eu falei, né? Que dissonância cognitiva, a gente já sai do Brasil insatisfeita. Chega aqui achando que vai mudar de vida. E ao invés de a gente subir na pirâmide de Maslow lá para autorrealização, a gente cai para a pirâmide da necessidade básica. Gente, primeira razão. Segunda razão, existe um luto da vida que você tinha lá, que você não tem lá. Um luto de deixar os teus pais, os teus amigos, o teu trabalho para trás. E isso tudo faz com que você tenha uma crise. E essa crise faz com que você baixe a frequência vibracional. Condicionamento de que brasileiro tem que se ralar no exterior, tem que fazer só trabalho de base e que não tem muito espaço pra gente prosperar por aqui. Ilusão. Existe sim uma forma que você pode prosperar. Existe sim uma forma que você pode ter a carreira que você quiser aqui, desde que você se desenvolva e desde que você acredite, porque se você não acreditar que você vai conseguir, você não vai fazer o que você precisa fazer. Então a primeira coisa é ter o mindset. Eu acredito que eu posso mudar. E eu sei que depende de mim o meu desenvolvimento. Existe um livro que chama Mindset, da Carol Dweck. Ela fala do mindset físico, mindset fixo e mindset variável. Tem pessoas que têm mindset fixo. O que é o mindset fixo? É aquelas pessoas que pensam, não deu certo, não era pra ser. Deus não quis. Então não era o meu momento. Então, elas não acreditam que os resultados delas dependem das ações delas. Isso é um mindset fixo. Um mindset variável é um mindset que você sabe que os teus resultados, eles dependem dos teus esforços. Então, você se esforça mais, você sabe que você vai lá, estuda, lê um livro, faz um curso, faz uma mentoria e você consegue ver resultados tangíveis na sua vida. Essas pessoas têm um mindset variável. Então, há pessoas que têm mindset fixo, que acham que é sorte ou azar, Deus não quis e assim vai. E tem pessoas que têm mindset variável, que são esse mindset que eu faço os meus esforços e eu percebo que eu tenho resultado toda vez que eu me desenvolvo no meu plano intelectual, no meu plano espiritual, no meu emocional e no meu físico, beleza? Então, isso tudo é muito importante saber que se você tá tendo resultados que você não gostaria, que você gostaria de ter melhores resultados, isso significa que as tuas atitudes precisam ser diferentes. Quais são as atitudes que vão te trazer mais resultado? Né? Como que você vai fazer menos para ter mais resultado? A lei do 20-80, né? Do Pareto. Então, como que a gente vai fazer menos para ter mais? Muitas vezes a gente faz isso na mentoria, a gente olha exatamente para aquelas partes que você precisa trabalhar para dar o pulo do gato. Normalmente não é trabalhando no teu ponto forte, porque o teu ponto forte, tu já é forte, tu já é foda naquilo que tu é muito bom. Então nem sempre é trabalhando no ponto forte. Muitas vezes é olhando para o ponto mais fraco, que eu não gosto de chamar de mais fraco, mas nas oportunidades de melhoria, porque é aí que tá o pulo do gato. O pulo do gato é trabalhar aquilo que você não quer trabalhar. Eu sou muito procrastinadora, então é aí que tem que trabalhar. Ou eu sou desorganizada, então é aí que tem que trabalhar. Né? A gente trabalha aonde precisa ser trabalhado. Né? Então, há muita oportunidade de melhoria para que a gente consiga chegar onde a gente está. Então,
O ponto fraco, o forte a gente fortalece, o fraco a gente ajuda a desenvolver. E assim tu fica mais fortalecido para alcançar os resultados que você deseja. Mas por que você quer mudar de carreira, né? Qual que são as suas motivações? E se você escolher a carreira errada, o que acontece? Existem muitos questionamentos, esse medo, né? Principalmente de estar mais vulnerável quando você vive fora do país, né? De se sentir vulnerável de estar mudando de carreira. Então, tu quer, em primeiro lugar, né? Uma carreira legal pra ti, uma carreira que está alinhada com a tua natureza. E muitas vezes esses trabalhos que a gente faz na Austrália, quando a gente chega aqui, ou até mesmo se tu tá trabalhando na tua área, mas tu escolheu a tua faculdade lá aos 17 anos e hoje tu já tem 30, 40 e a tua profissão não te representa mais porque tu mudou. Então a melhor carreira do mundo é aquela que tá alinhada com a tua natureza. O que é isso alinhado com a natureza? Com aquilo que é natural pra ti. Se é natural pra ti comunicação, falar com pessoas, interagir, tu vai gostar de profissões que tenham isso, né? Esse relacionamento humano. Mas se você é uma pessoa mais lógica, gosta de mais números, gosta de ficar mais no background, isso é natural pra você, você vai gostar mais de ficar nessa zona, né? De mais de background, não de frente, né? Então, isso acontece muito. Quando a gente chega aqui, muitas vezes a gente não tem escolha e a gente não trabalha na nossa área da natureza, da nossa natureza humana. Eu lembro, muito engraçado, que quando eu fui trabalhar no Coles e eu empacotava pão no Coles, né? Foi um dos meus primeiros empregos. Eu lembro que eu ficava lá, eu tinha que fatiar o pão rápido, né? E eu não tinha coordenação motor nas mãos. Eu sou meio desengonçada, assim, com as mãos mesmo. Me bato toda. E aí, o gerente lá, eu lembro que o gerente, coitado, ele não tinha dente. E ele dizia, hurry up! E eu dizia, meu Deus do céu. E eu tentava fatiar aquele pão. E não podia falar com as pessoas. Eu tinha que ficar botando label no pão. E aquilo não era da minha natureza. Não era da minha natureza. Quando um cliente chegava pedindo aonde é o corredor dos ovos, e eu tinha que sair pra ele da atrás do balcão pra mostrar onde era o corredor dos ovos, e dizer, hi, how are you? Como que você tá hoje? Eu ficava tão feliz, gente, tão feliz de poder interagir com aquela pessoa. Durante esse trabalho eu descobri muitas coisas sobre mim. Eu descobri mais sobre mim em trabalhos que eu não gostava do que trabalhos do que eu gostava. Eu descobri nesse trabalho empacotando pão que eu não era uma pessoa que gostava de trabalhar com coisas sistêmicas, com produção de massa, que eu gostava de criar, que eu gostava de ajudar, que eu gostava de interagir. E aquele trabalho, empacotando pão, não era um trabalho que estava alinhado com a minha natureza. E isso também enfraquece a gente. Talvez, pergunte-se a você, será que o trabalho que você tem hoje está alinhado à tua natureza? Ele está alinhado com o que é natural para você, os seus talentos, os seus potenciais? Porque se não tá, muito provavelmente por isso você pode estar insatisfeita no seu trabalho. Muito possível, provavelmente, você queira fazer uma readequação. Porque aquele trabalho você preenche que você não usa o seu potencial máximo. Você não tá alinhado com a sua natureza, com as suas paixões, com os seus potenciais. E isso ao longo do tempo vai frustrando. Às vezes a pessoa tá lá no Brasil, ela tem um trabalho bancário lá extremamente cansativo, e ela quer fugir daquela realidade. Ela chega aqui e fala assim, eu não quero mais responsabilidade, cansei de meta. Quem passa por isso aí, levanta a mão. Quem tá se identificando aí, levanta a mão. Eu não quero mais meta, eu quero fugir desse mundo corporativo e me deixa aqui trabalhando cleaner, que eu tô mais feliz. Quem aqui já passou por isso? Eu passei por isso no primeiro momento. Só que aí tu vai lá, tu acha, legal, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e aí quando tu olha e fala assim, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Pode ser que você seja muito feliz trabalhando ali e tá tudo bem, se isso estiver alinhado à tua natureza. Mas se não estiver alinhado à tua natureza, tu vai te frustrar. E aí tu vai dizer assim, nossa, eu trabalho, me paga as minhas contas, me paga super bem, mas eu sinto que eu preciso de algo mais. E aí você começa a se frustrar. Porque
todos os trabalhos, que nem eu sempre falei, né? Todos os trabalhos são nobres, mas você precisa estar feliz fazendo o que você está fazendo, né? Daniela, bom dia, estou nessa fase. Atendo o público há 14 anos e não me identifico mais. Exatamente, Daniela. Que lugar tu tá falando, Dani? Quando a gente... Eu sempre falo, né? A nossa carreira, ela é mutante, ela é orgânica, porque nós somos orgânicos. À medida que a gente vai vivendo, vai ficando mais velha, vai amadurecendo, vai tendo novas experiências, aquela profissão que a gente escolheu lá no início, muitas vezes não se alinha com a profissão que a gente está se tornando. Perfeito! Depois me manda no privado uma mensagem que eu converso contigo. Manda lá um oi, diz que tu participou da live, né? Então, às vezes, a carreira da gente, a gente vem de uma sociedade patriarcal, linear, né? E rígida. Então, a gente é ensinado lá desde criança que a gente tem que escolher uma profissão aos 17 anos e morrer aos 80 com a mesma profissão. Só que na prática não funciona assim. Porque dos 17 aos 80, tu já mudou 500 mil vezes. E aí, a tua profissão continua a mesma. Só que tu já é outra pessoa, tu já nasceu e morreu várias vezes na mesma vida, mas a profissão tá a mesma. E é por isso que a maioria das pessoas no Brasil, no mundo inteiro, 85% da população mundial ou mais, tá insatisfeita com suas carreiras. Porque a forma que a gente trabalha a carreira é muito desalinhada com o nosso caráter humano, com a nossa natureza humana. A gente vê carreira no nosso mundo patriarcal e capitalista, trabalho é trabalho, amor é amor, né? Mas o approach que eu trago aqui é como é que a gente integra a minha carreira, já que eu passo 80% do meu tempo trabalhando, com aquilo que faz sentido. E o sentido vem de sentir, ou seja, aquilo que eu gosto, aquilo que é da minha natureza, aquilo que eu valorizo, e eu trago e imprimo isso para minha carreira. Isso é possível. É possível você alinhar. E você precisa sempre estar realinhando a rota, né? Talvez não seja que você tenha que mudar totalmente de profissão. Talvez você só precise integrar outras coisas nessa mesma carreira. Ou ressignificar ela. Olhar com outro ponto de vista. Não necessariamente mudar de carreira. Beleza? Quem aqui quer falar alguma coisa que ficou mais importante ou quer fazer perguntar alguma dúvida antes de eu ir? Né? Hoje a gente falou dos porquês, né? Do porquê que é tão difícil fazer uma transição de carreira fora do Brasil. E aqui eu dei vários motivos pelo qual se torna tão difícil, de autoconfiança, luto, tristeza de estar longe da família, né? Duvidar dos seus potenciais, o condicionamento pré-imposto pelas pessoas e pela própria indústria, né, dos estudantes. Então, tudo isso vai somando e vai reforçando com que a gente não consiga fazer o gap. Mas saiba que existe uma solução. Oi, Felipe! E que você pode sim fazer essa transição de uma forma fluida, leve, divertida, aprendendo, né? E para que você tenha uma vida mais realizada, com mais propósito, alinhado e integrado aquilo que faz sentido para você, né? Porque a carreira, ela é importante para você, porque ela é 80% da sua vida, né? Então, como que você traz isso para sua vida de uma forma mais harmônica e mais alegre, tá bom? Se você se identificou, quer aprofundar, você pode sim agendar 1 hora de encontro estratégico comigo. No momento eu não tô com vagas abertas, mas se você faz o encontro estratégico, você entra para uma fila de espera e assim que liberar, né, a agenda, você será notificado da vaga para mentoria, tá bom? Então, se você se identificou com essa live, agenda teu encontro estratégico, é tudo absolutamente automatizado. Você entra lá no link da bio, clica lá, quero agendar meu encontro estratégico, marca, tem o link de pagamento lá para você pagar e você vai me ver aqui do outro lado, né, pelo Zoom. E aí a gente vai olhar para sua carreira, eu vou te fazer várias perguntas, né, e a gente vai entender aonde que você tá, aonde que você quer chegar e o que é que vem impedindo você de chegar lá. E aí, a gente, depois, no segundo momento, se você... se for o que você tá buscando, né, o tipo de expectativa, aí você entra para uma fila de espera e quando liberar vaga na mentoria, você será notificada
E aí a gente pode trabalhar juntas rumo aí a uma carreira próspera, com propósito, princípios e paixões, para que você tenha uma vida mais feliz, não é mesmo? Tá bom? Então eu vou deixar vocês aqui, para quem tá chegando agora, assiste a live, tá bem legal desde o início. Um beijo, eu vou deixar no ar, se quiser fazer um comentário lá, deixa teu comentário, diz a frase mais impactante. E quinta-feira que vem, como sempre, às 20h20, a gente vai falar sobre carreira, sobre a parte dos pais, né? Se os teus pais ainda fazem interferência na tua carreira para que você mude de carreira, a gente vai trazer a parte da família, porque a família, ela interfere muito. Muitas vezes a gente escolhe a profissão para agradar os pais e passa a vida inteira frustrada, né? Não tem coragem de largar por amor aos pais. E na live que vem a gente vai falar de transição de carreira referente à questão familiar, beleza? Um beijo e até quinta que vem. Tchau, tchau.